seja muito bem-vindo. Teremos Manhã com Cristo. Deus te abençoe em nome de Jesus. Seja muito bem-vindo. Manhã com Cristo. Todo domingo de manhã, às 10 horas, Manhã com Cristo. EBD. EBD online. Vamos estudar a palavra do Senhor, falar sobre Jesus Cristo. Olha que música bonita do Fernandinho. Vai preparando o seu coração, compartilhando com os amigos. Vai compartilhando com os amigos, nos ajude a abençoar mais uma vida. Estamos aqui para mais uma Manhã com Cristo, é a nossa EBD online, estamos estudando a palavra do Senhor. Vai preparando o seu coração. Enquanto você ouve este louvor, vai abrindo o seu coração. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade é o melhor remédio, é a verdade que liberta. Vai abençoando, nos ajude a abençoar pessoas. Compartilhe e abençoe famílias. Nos ajude a salvar mais uma vida, compartilhando. Enquanto adoramos ao Senhor, vamos adorando e vamos servindo ao Senhor. E eu já venho pedindo ao Senhor, Senhor, nos abençoe com essa transmissão. Senhor, que seja a Tua palavra liberada, Senhor, e não a de um homem. Que não seja a letra, Senhor, mas que seja a Tua palavra, que é Espírito e que é vida, Senhor. Seja muito bem-vindo, você que está aqui pelo Instagram. Começamos esse projeto no Instagram, é nosso primeiro projeto, e que Deus possa te abençoar em nome de Jesus. Que Deus abençoe todos os amigos do Facebook, que já há muito tempo já vem nos acompanhando. E estamos juntos nessa caminhada, seguindo a Cristo, seguindo os passos de Cristo. Seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vindo. Você que está no YouTube, vamos fazer parte desse projeto e vamos aprender a palavra de Deus. O tema de hoje é bem interessante, é eu, meus pais e a tradição. Nós estamos iniciando um projeto, estaremos focando os 4 evangelhos e os 4 evangelhos será o ponto de partida. Daí traremos uma grande e importante reflexão que trará o que? Libertação e cura. Porque conheceremos a verdade e a verdade nos libertará. O Senhor trouxe uma palavra, o Senhor trouxe uma doutrina, e essa doutrina é do reino. Nós vamos nos aprofundar hoje. É projeto Manhã com Cristo, é nossa segunda transmissão nesse projeto, é nossa segunda aula nesse projeto. E o tema de hoje é eu, meus pais e a tradição. Baseado em Mateus capítulo 1. E o interessante é que nós começamos o projeto semana passada e nós tivemos 9 perguntas e respostas sobre a Bíblia. Será que eu posso confiar na Bíblia? Será que ela foi adulterada? O que a ciência fala sobre a Bíblia? O que a Bíblia realmente é? Então você que não assistiu ainda, eu te convido a assistir. É a aula de introdução. E você que não assistiu, assista, porque vai trazer muito conhecimento bíblico, científico, histórico. E vai tirar toda a dúvida. Ah, porque a Bíblia foi mudada, foi adulterada. Ah, porque a Igreja Católica fez isso, porque os senhores feudais. Vai tirar toda a dúvida. E vai fazer brotar no seu coração a verdadeira fé. Para crer e confiar na palavra do Senhor. Porque a coisa mais importante que uma pessoa tem é a sua palavra. A coisa mais importante de Deus é a sua palavra. É o verbo que se fez carne. Então você que não assistiu ainda a primeira aula de introdução, 9 perguntas e respostas sobre a Bíblia, já está disponível no Facebook, no Instagram, no YouTube. Vai lá e assista essa aula durante a semana. E agora realmente começando a primeira aula, o primeiro capítulo de Mateus. Mas quando nós abrimos a Bíblia e falamos assim, todo animado, né?
vou começar a ler a Bíblia, eu vou estudar, Deus vai me abençoar. Essa palavra que não é letra, que não é do homem, mas que é de Deus. A palavra de Deus que é espírito e que é vida vai me abençoar, vai me prosperar, vai me guiar. Aí abrimos o livro de Mateus para começar, os 4 evangelhos. E aí o primeiro capítulo, o que tem? Você que abriu a Bíblia durante a semana, você que conhece aí, o que tem no primeiro capítulo de Mateus? Genealogia. Aí você fica naquela, né? A animação já dá uma esfriada, né? Já dá uma... Meu Deus, mas genealogia... E ficar falando nome, será que eu tenho que ler o livro de genealogia, o capítulo de genealogia? Puxa, eu fico imaginando aqui a frustração, né, de quem vai começar. Eu vou ler os 4 evangelhos, aí abre no primeiro capítulo de Mateus, genealogia de Jesus. Eu fico imaginando a alegria, a motivação de ficar lendo, gerou tal, e esse é o pai, gerou filhos e filhos, e o pai, o filho, o pai, o filho. Eu fico imaginando o tédio que deve ser ler o primeiro capítulo de Mateus. Mas a grande questão é, por que genealogia? Por que começar os 4 evangelhos com uma genealogia? Será que eu preciso ler a genealogia? Será que é importante? Por que Deus colocou a genealogia? Vamos mais a fundo. Imagine, último livro do Antigo Testamento, Malaquias. Malaquias não fala sobre fidelidade do dízimo, tá? Primeira coisa, tá? Vamos quebrar alguns conceitos e preconceitos. O livro de Malaquias fala de fidelidade, de compromisso, de fidelidade do homem para com a esposa, do casal para com a família. Fala de fidelidade para com a sociedade, de fidelidade para com Deus, de fidelidade financeira. Fala da fidelidade de Deus para com o seu povo. Lá Deus diz, eu mostrarei a diferença daqueles que não servem para aqueles que servem. Eu mostrarei a diferença daqueles que não são fiéis para aqueles que são fiéis. Então o livro todo de Malaquias, ele fala sobre fidelidade. O livro não se resume à fidelidade financeira e a dízimo. Não. É fidelidade de Deus para com o homem, do homem para com Deus, do homem para com a esposa, do casal para com a família, da família com a sociedade. E também fala de fidelidade financeira, né? O mundo está numa crise financeira. Será que o livro de Malaquias não é importante? Mas voltando aqui ao tema, o último livro de Malaquias fala sobre fidelidade. E aí os últimos versos do Antigo Testamento, Deus vai encerrar a antiga aliança, e as palavras são que o coração do pai se converta ao coração do filho, e o coração do filho se converta ao pai, para que eu venha e não amaldiçoe a terra. Então, se houver aliança, se houver fidelidade entre pais e filhos, filhos e pais, não haverá maldição sobre a terra. E aí termina o livro de Malaquias, encerra-se o Antigo Testamento, vai começar o Novo Testamento. E aí nessa pausa, Deus fica só 400 anos sem falar com a terra, sem falar com ninguém. 400 anos. E aí depois de 400 anos de silêncio, tanto é que dependendo da Bíblia, você vai ver que tem uma folha em branco. Quando termina o Antigo Testamento e antes de começar o Novo Testamento, tem uma folha em branco. E essa folha em branco representa 400 anos, tem palavra, 400 anos de silêncio. Algumas Bíblias até possuem 4 folhas em branco, representando 400 anos de silêncio. Deus encerra o Antigo Testamento falando que o coração do pai deve se converter ao filho e o coração do filho ao pai, para que não haja maldição sobre a terra. Para que quando eu vier não haja maldição sobre a terra. Encerra-se o Antigo Testamento, 400 anos sem Deus falar. Deus vai falar, vai começar o Novo Testamento, o livro de Mateus, genealogia. Será que não tinha algo mais importante para Deus falar? Será que tinha que ser genealogia? E nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Será que genealogia é importante? Será que eu tenho que ler o capítulo de genealogia ou eu posso pular? Será que é importante? Será que eu posso pular? O que Deus quer falar? Porque a primeira palavra, depois de 400 anos de silêncio, é genealogia. E aí o livro de Mateus, vou ler o primeiro versículo de Mateus, primeiro e o segundo, está escrito: livro da geração de Jesus Cristo.
Presta atenção. Livro da geração de Jesus Cristo. Filho de Davi, filho de Abraão. E aí começa. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, e Jacó gerou a Judá e a seus irmãos. E aí começa. E vai até o versículo 16. No versículo 17, que é o encerramento da genealogia. Versículo 17. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14, preste atenção, 14 gerações. E desde Davi até a deportação para a Babilônia, 14 gerações. E desde a deportação para a Babilônia até Cristo, 14 gerações. Então nós estamos aqui falando sobre eu, meus pais e a tradição. Estamos no primeiro capítulo de Mateus e começa com genealogia. Eu fico imaginando a empolgação de vocês. E aqui começa, livro da geração de Jesus, filho de Davi, filho de Abraão, e aí começa a genealogia. Começa a genealogia. É interessante que o livro de Mateus e o livro de Lucas falam sobre a genealogia de Jesus. Aqui o propósito não é comparar as duas genealogias, mas é falar um pouquinho sobre esse primeiro capítulo de Mateus e nos aprofundarmos. E quando termina a genealogia de Jesus, ele dá um detalhe muito importante, ele fala, olha, é de 14 em 14. De 14 em 14. Olha como ele fala, de sorte, é sorte, de sorte, que as gerações, desde Abraão até Davi, de Abraão até Davi, de Abraão até Davi, que são os dois pais, de Jesus, como começa o texto. Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Aí versículo 17, de sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, de Abraão até Davi, são 14. De Davi até a deportação para a Babilônia, até eles serem levados cativos à Babilônia, são 14. E desde a deportação para a Babilônia até Cristo, 14. Você consegue entender a importância do número 14? Por que na genealogia de Jesus está falando de 14? 14 gerações. 14 gerações, mais 14 gerações, mais 14 gerações, mais 14 gerações. Você consegue entender a importância? Você consegue entender a importância da genealogia para Deus? Você consegue entender a importância da genealogia para o contexto espiritual? E o quanto isso afeta a nossa vida pessoal? Se não fosse importante, Deus não teria começado desse jeito o Novo Testamento. Se não fosse importante, Deus não teria colocado 14, 14, 14, 14. Deus teria falado, o pai de Jesus é José e Maria, e acabou. Mas ele faz questão de colocar 14 gerações, 14 gerações, 14 gerações, 14 gerações, todos. Por quê? Porque todos fazem parte. Vamos começar por um princípio importante. Todos fazem parte da família. Mas e aquele que foi embora? Faz parte da família. E aquele que se desviou? Faz parte da geração. E aquele que se perdeu, que morreu? E aquele que morreu na bebida, nas drogas? Faz parte da família, da geração, da genealogia. Ninguém é excluído. E aqui, pro machismo da época, nós falamos um pouquinho no vídeo anterior, sobre essa palhaçada do machismo, do feminismo, da questão do LGBT. Então, aqui, o machismo da época, nós vemos que tem as mulheres, tem até as mulheres que começaram a fazer parte da genealogia. Raabe, por exemplo. Cadê o machismo da época? Então muita coisa começa a cair por terra, muita mentira, muita religiosidade, muita hipocrisia. Temos que tirar o óculos de hoje para começar a colocar a visão de Deus, para poder enxergar as coisas conforme Deus quer que a gente veja, ter visão de Deus. Então, todos fazem parte. Mas o meu marido que me deixou, o meu filho que me abandonou, o meu filho que está nas drogas, esse daqui, entre aspas, a ovelha negra. Não, todos fazem parte da família, da geração e da genealogia. Ninguém pode ficar de fora. Todos fazem parte dessa grande e importante árvore genealógica e todos influenciam a sua vida. Então, o primeiro princípio da genealogia
é que todos fazem parte, homens e mulheres, bons e maus. Tanto é que na genealogia fala dos grandes reis e também coloca os péssimos e os piores reis que Israel teve. Primeiro princípio, para que na sua vida seja completa, para que a sua vida seja abençoada, todos fazem parte. Não exclua ninguém. Não delete ninguém. Todos fazem parte da sua vida. Nem todos estão próximos, nem todos são íntimos, mas todos fazem parte. Todos fazem parte da família. Todos fazem parte dessa geração. Todos fazem parte desta grande e importante árvore genealógica. Então, o primeiro princípio é o princípio de pertencer. Pertencer. O segundo princípio, então marcou aí, escreveu? O primeiro princípio, todos fazem parte da sua família, não se exclui ninguém. O segundo, cada um tem o seu valor. Cada um tem o seu valor. Os bons reis de Israel tiveram o seu valor e a sua importância. E os reis ruins, pastor? E os reis ruins também fizeram a sua parte, também possuem o seu valor. Nós não aprendemos com aqueles que erram. Você não chega para o seu filho e fala, ó, tá vendo lá, ó, o seu amiguinho, ó, falei para você não andar com ele, ó, o que ele fez de errado. Então os maus exemplos também servem, os maus exemplos também são bons, consegue entender isso? Então todos fazem parte e todos têm o seu valor. Todos têm o seu lugar. O terceiro princípio. Então o primeiro princípio qual que é? Fala aí qual que você anotou. Todos fazem parte. Todos têm o seu valor. Terceiro, todos têm o seu lugar, a sua posição, a sua hierarquia. Um pai sempre é maior do que um filho. Sempre existe uma hierarquia. Dos mais antigos para os mais novos. Dos pais para os filhos. Então, quando nós aprendemos esses três princípios e colocamos eles em prática, a nossa vida começa a ser o quê? Completa, começa a ser plena, o ensinamento começa a ser pleno. E aí temos tudo para aprender, e deixar o mau caminho, e aprender, e viver no caminho do bem. Então, todas as pessoas da sua família fazem parte. Ninguém pode ser excluído. Mesmo aquele que se excluiu, tem que ser incluído. Todos fazem parte da sua família. Todos têm o seu valor. Nós aprendemos algo com todos. E existe uma hierarquia. No mundo de hoje, a hierarquia hoje é muito mais horizontal. A hierarquia nos faz muito mais iguais. Mas na hierarquia espiritual é hierarquia. É de cima para baixo. É de trás para frente. Então esses três princípios devem ser compreendidos. Esses três princípios devem ser praticados. Não exclua ninguém. Todos possuem o seu valor. E todos possuem o seu lugar. O seu lugar. Mas vamos caminhando. Aí termina a genealogia, versículo 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, que estando Maria, sua mãe, despojada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então terminou a genealogia no versículo 17. No versículo 18 já começa a falar sobre o nascimento de Jesus. Hoje nós não vamos nos aprofundar e falar sobre o nascimento. O seu nascimento é tão importante. O dia do seu nascimento é tão importante que a próxima aula será só sobre nascimento. Sobre o nascimento, o começo da vida. E nós vamos falar sobre o nascimento de João Batista e o nascimento de Jesus. Hoje nós vamos nos aprofundar e falar sobre genealogia. Por que é tão importante? Por que nós não levamos em consideração? Porque Deus começa, depois de 400 anos, falando sobre genealogia. O que nós aprendemos com ela? E aí falamos dos três princípios. Todos pertencem, todos possuem o seu valor e todos possuem o seu lugar e hierarquia. Quando se quebra, vou dar um exemplo aqui, porque eu estou começando a abrir a sua mente, mas preste atenção. Vamos supor quando você quebra um desses princípios. Quando você quebra um desses princípios. Vamos supor que você quebra o princípio de hierarquia. Você não tem o seu pai como maior e você como menor. O seu pai atrás e você na frente. Se quebra o princípio da vida e começa a se criar um embaraço.
E aí não tem hierarquia, não tem ordem, não tem de cima para baixo, não tem bênção de cima para baixo e não tem continuação de trás para frente, porque se quebrou esse princípio. Você é arrogante, você é um juiz, você é mais importante que o seu pai. Eu acho interessante aqui falar, Jesus disse, olha, vocês, para os seus discípulos na fé, para os seus filhos na fé, ele disse, vocês farão coisas maiores, vocês não serão maiores, vocês farão coisas maiores. Todo filho fará coisas maiores, mas nunca será maior, nunca estará por cima do pai, nunca governará sobre o pai. É o princípio da hierarquia. Então, quando você começa a entender esses três princípios, né, de pertencer, de valores e de hierarquia, a sua vida começa a funcionar melhor. Estou dando um exemplo aqui bem claro sobre hierarquia. Quando se quebra o princípio de lugar e de hierarquia, a vida perde a prosperidade e a vida se torna curta. Eu não vou dar o exemplo dos outros para nós prosseguirmos, mas nas próximas aulas eu vou inserindo isso. Mas são três princípios que você deve aprender, porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ninguém pode ser tirado, ninguém pode ser excluído. Todos pertencem à sua família, à sua geração, e todos pertencem à sua árvore genealógica. Os bons e os maus, os homens e as mulheres, os de idade e as crianças, todos pertencem, e todos possuem o seu lugar, possuem um valor. Aprendemos com eles e possuem uma hierarquia. Mas vamos nos aprofundar hoje sobre a genealogia. Nós vimos que, além de começar com a genealogia, Deus deixa bem claro que foi de 14 em 14. Né? Na hora de escrever, se falou as 14 genealogias. O meu pai, o meu avô, o meu bisavô e assim por diante. 14 em 14. E fala para mim aí, quem consegue, escreve para mim aí. Seja do seu lado materno, do seu lado paterno. Coloca o nome das suas avós ou o nome dos seus avós. Quantos você consegue? Por exemplo, vamos lá, o meu pai, pelo lado do meu pai, Gerson, José, eu já não sei do meu bisavô, eu já não sei. Eu sei só o nome, eu só sei o nome do meu pai e o nome do meu avô. O nome do meu bisavô eu já nem sei, meu bisavô já nem existe mais para mim. Nem existe para mim. Eu não consigo ir até a terceira geração. Se eu pegar da minha mãe Elizabeth, a sua mãe, a minha avó Teresa, já não sei mais. Você está entendendo o quanto nós somos pequenos? O quanto nos falta conhecimento? O quanto não valorizamos o que é importante? Ah, pastor, eu valorizo a família. Tá, então fala o nome dos seus avós até a quarta geração. Não sabe. Mal sabe o nome do pai e da mãe. Muitos nem possuem no registro o nome do pai e da mãe. Não sabe nem o nome do pai. Que de lá do avô e do bisavô. Você está entendendo o quanto a nossa geração é pobre? O quanto a nossa geração carece de princípios? Princípios de pertencer, princípios de valor e princípios de hierarquia. Está todo mundo solto nessa árvore, entre aspas, essa árvore genealógica invisível. Da onde eu vim, para onde eu vou, qual é a minha história. Você está entendendo esse buraco que tem aqui dentro? Quem eu sou, para onde eu vou, da onde eu vim. Existe céu, existe inferno. Eu não sei, eu não tenho raiz. Eu não tenho árvore genealógica. Eu não entendo o princípio de que todos são importantes. Eu não entendo o princípio de que todos são importantes, de que todos possuem valor, de que todos são importantes, de que todos possuem valor. Eu não entendo o princípio de hierarquia. Você está entendendo por que hoje não tem hierarquia? Você está entendendo hoje porque hoje há tanta rebelião? Pai contra filho e filho contra pai? Lembra lá do começo? Então nós não temos isso. Nós temos que começar a resgatar. Você precisa falar mais sobre o seu pai. Você precisa falar mais sobre o seu avô. Precisa resgatar as informações do seu bisavô. Jesus, ele sabe quem ele é. Porque ele tem uma árvore genealógica completa. 14, 14, 14, 14. Ele conhece a sua raiz.
A raiz de Jessé, o filho de Davi, filho de Abraão. Você está entendendo? Ele tem raiz, ele tem profundidade, ele tem um tronco que o sustenta, galhos que florescem, que se expandem. É uma grande e poderosa árvore genealógica que lhe dá base, que lhe dá princípio, que lhe dá valor, que lhe dá hierarquia. Primeiro a raiz, depois o tronco, depois os galhos enxertados e os muitos frutos. Você está entendendo? E nós não temos isso. Então o que nós aprendemos com a genealogia? Que é extremamente importante. Nós vamos ver aqui vários pequenos textos falando sobre isso. Ó, em Deuteronômio 23:2: nenhum bastardo entrará na congregação do Senhor, nem ainda a sua 10ª geração entrará na congregação do Senhor. Isso aqui é o Antigo Testamento, se aplicava a Israel e ao povo do Antigo Testamento. Com Jesus Cristo, todos podem entrar no Santo dos Santos. Mas para que você possa entender, e o Antigo Testamento é a sombra para entendermos a essência de hoje. Então começa aqui, ó. Nenhum bastardo. Primeiro, o que é um bastardo? Um bastardo é uma criança, um filho que nasce fora do casamento. Fora do casamento, antes do casamento, depois do casamento, em um adultério. Então, o que é uma criança um bastardo? Uma criança bastarda é que nasceu fora do casamento. O que é o casamento? O casamento é quando os pais liberam e abençoam, quando cumpre as leis da sociedade e quando Deus abençoa. 3 princípios para um casamento de verdade. Princípios dos pais, da família. Os pais abençoam. Se cumpre os princípios da sociedade, a lei da sociedade, se vai no cartório, se registra, e existe a bênção de Deus por intermédio de um sacerdote. Começou o casamento aqui. Aqui começa o casamento. Aqui começa um casamento de verdade, segundo a palavra do Senhor. Os pais liberam, os pais abençoam. Cumpre-se os princípios da sociedade. E Deus abençoa. Começou o casamento. Aonde termina o casamento? Até a morte, até que um deles morra. Antes e depois do casamento, por exemplo, a pessoa se separa. Houve um adultério, se separa. E aí depois que se separa, tem relação sexual e tem um filho. Fora do casamento. É um relacionamento fora do casamento. Então, antes do casamento, depois do casamento, ou um adultério, quando nasce uma criança nessa situação, ela é um bastardo, fora do casamento. E olha o que a palavra diz: nenhum bastardo, nenhum filho fora do casamento entrará na congregação do Senhor. Nem ainda a sua 10ª geração entrará na congregação do Senhor. O que é a congregação do Senhor? É o lugar da adoração. É o Santo dos Santos. É o lugar da adoração. É o lugar da intimidade com Deus. Olha o que a Bíblia fala no Antigo Testamento. Que um bastardo não entrará na congregação do Senhor. Ele não entrará na comunidade, ele não entrará no corpo do Senhor. Nem ele e nem a sua 10ª geração. Nem a sua 10ª geração. 10 gerações são excluídas de entrar na presença do Senhor por causa de um pecado, o pecado de adultério, a falta de princípios sobre o casamento. Então, pastor, por que eu não consigo adorar a Deus? Porque é bastardo. Pastor, porque os meus filhos não conseguem entrar na presença do Senhor? Porque os meus filhos não querem ir à igreja? Porque os meus filhos não possuem o prazer de se encontrarem? Porque eles não conseguem? Porque há essa dificuldade, essa luta de ir à igreja e de entrar na presença do Senhor? Porque o princípio de casamento foi quebrado. O princípio da ordem foi quebrado. O princípio do valor foi quebrado. Então, quando se quebra princípios, se tem consequências. E aí o que acontece? Essa pessoa e a sua família, essa pessoa, a sua família e a sua geração, e as 10 gerações seguintes, o filho do filho do filho do filho do filho, 10 gerações, eles não podem entrar na congregação dos santos.
E aí ele tem essa dificuldade de ir à igreja. Ele tem essa dificuldade para entrar na presença do Senhor, porque é um princípio quebrado, um princípio do casamento quebrado. Tá entendendo? Tá, né? Como eu falei, em Jesus essas coisas mudam, mas para que a gente possa entender a sombra, entender os princípios. Vamos para mais um texto. Ainda no mesmo capítulo, Deuteronômio 23, 8. Os filhos que nascerem na terceira geração, cada um deles entrará na congregação do Senhor. Porque aqui, esse capítulo 22 fala daqueles que não podem entrar na congregação do Senhor. Daqueles que não podem entrar na intimidade do Senhor. E aí quem é que não pode? Aqueles que não deram de comer e não deram de beber ao povo de Deus no deserto. Aqueles que não abençoam. Eles não deram de comer, eles não deram de beber. Eles falaram, nós estamos no deserto, nós estamos com fome, nós estamos com sede. Ele fala assim, problema de vocês. E aí o Senhor fala, esses porque não vos abençoaram, esses porque não te deram de comer e de beber, só porque não abençoaram, só porque não deram de comer e beber a um povo necessitado, não entrarão na minha presença. Segundo, porque não deram de comer ou de beber. Terceiro, porque eles liberaram palavras de maldição, porque eles amaldiçoaram, porque eles queriam o mal, porque eles queriam prejudicar, não entrarão na minha congregação. Então o capítulo 22 deixa bem claro, olha, não deram de comer, não deram de beber e ainda falaram palavras ruins, palavras de maldição, queriam o mal, contrataram feiticeiros para fazer trabalhos de feitiçaria contra eles. Não deram de comer, não deram de beber e ainda contrataram feiticeiros para fazer o mal contra o povo. Esses não entram na presença do Senhor. Mas ele diz, no final do capítulo, diz, olha, os que vão entrar, eles vão entrar a partir da terceira geração. Por exemplo, o Egito. O Egito, vocês foram para o Egito e se tornaram estrangeiros no Egito. E porque eles te receberam como estrangeiro, eles entrarão na minha congregação, na minha presença, a partir da terceira geração. Está entendendo? Que são princípios, é Deus falando. Vamos ver mais um importante, em Êxodo. Então nós estamos falando de genealogia de Jesus, 14 gerações, 14 gerações. 4 gerações de 14 gerações. 4 grupos de 14 gerações, para falar da geração de Jesus. Aí nós vimos que a partir da 10ª, né? Porque pessoas não conseguem entrar. E aí nós vimos 10 gerações, então 14 gerações, 10 gerações. E agora vamos no livro de Êxodo 20, versículo 5. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor, teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Então, nós estamos vendo a genealogia de Jesus. Vimos a grande genealogia de Jesus. E a grande genealogia de Jesus é dividida em 4 grupos. E cada grupo tem 14 gerações. 14 gerações, 14 gerações, 14 gerações, 14 gerações. Aí ele fala, nós vimos o texto, aqueles que não abençoam, que não dão de comer e não dão de beber, e aqueles que fazem o mal, não entrarão, e nem a sua 10ª geração. 10 gerações que não entrarão na presença do Senhor. Aí vimos o texto agora de Êxodo, em que está os 10 mandamentos, e não adorarás imagem. Não se prostrará e nem farás culto a imagens. E aí diz, não te encurvarás a elas. A quem? A outros deuses, as imagens de escultura. Nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso. O que é Deus zeloso? É Deus ciumento. É Deus ciumento. Deus é ciumento. Ele não é paranoico, mas ele é ciumento. Ele exige fidelidade. Ele exige, lembra lá o final do Antigo Testamento? Fidelidade de Deus para com o homem, do homem para com Deus, do homem para com a mulher, do casal para com a família. O coração do pai se converte ao filho, o coração do filho ao pai, para que não haja maldição sobre a terra. Por que Deus é zeloso? Porque Deus tem ciúmes. Porque Deus exige fidelidade, para que não haja maldição. Ele não é um zeloso, um ciumento paranoico, louco.
que mata o seu povo por ciúmes. Não. Por que ele é zeloso? Por que ele tem ciúmes? Por que ele exige fidelidade? Primeiro, porque ele é fiel. E ele pode exigir fidelidade. Mas é para que não haja maldição sobre a terra, sobre nós. Então diz: não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor, teu Deus, sou zeloso, sou Deus zeloso. Então, se há imagens, mas é de anjo, não interessa, é imagem, é escultura. Mas é de Deus, é de Jesus, é escultura, é imagem, é idolatria. Ele não quer, eu vou falar o que para você? Mas é tão bonito, é de ouro, era da minha mãe, era do meu pai, era do meu bisavô. Não interessa, olha o que diz a palavra, e não é só esse texto. Não te encurvarás a elas, nem as servirás. Mas eu não adoro a imagem. Mas você se curva. Quando você vai orar, você abaixa a cabeça diante dela. Isso é pecado. E olha a consequência, Não te encurvarás. Mas eu não estou adorando ela. Não é meu Deus, eu não estou adorando. Não, mas só de você se encurvar já é pecado. Ele diz: não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade. Isso não é nem pecado, isso é iniquidade. E o que é iniquidade? É aquilo que eu sei que é pecado, mas eu continuo fazendo. Eu sei que é pecado ter imagens, mas eu continuo tendo. Isso não é pecado, isso é iniquidade. E a iniquidade provoca a ira de Deus. A ira de Deus. E olha o que ele fala: que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Ele fala que quem tem imagem, é que eu amo a Deus, eu tenho essa... Não, você não ama. Ele fala que quem tem imagens odeia ele. E aqui ele fala, até a terceira e quarta. Vai visitar até a terceira e quarta. Mas nesses mesmos textos vão falar que a misericórdia de Deus alcança 1000 gerações. 1000 gerações. Para Deus falar sobre a sua bênção, Deus fala sobre 1000 gerações. A gente não consegue nem saber qual é a segunda e a terceira. Deus fala: a minha bênção vai até 1000 gerações. Por que a bênção de Deus vai até 1000 gerações? Para te alcançar. Porque a bênção de Deus, ela considera todos. E todos possuem o seu valor. E existe uma hierarquia. E para a bênção de Deus chegar até mim, ela vem do céu. Ela vem do céu. E ela pega todos. Todos. E todos possuem o seu valor. Existe uma hierarquia até chegar em mim. Está entendendo? Então, a bênção de Deus, a misericórdia de Deus, alcança 1000 gerações. Mas aqueles que provocam a ira de Deus, a iniquidade, aqueles que provocam a ira de Deus, a iniquidade visita até a terceira e quarta geração. A bênção de Deus pode alcançar 1000 gerações, quando eu o tenho como o Deus dos céus, meu único e suficiente Salvador. Deus nos céus, a bênção de Deus vem de cima. E ela pega toda a minha árvore genealógica, da raiz, os troncos, os galhos enxertados e os frutos. Então vem de cima, pega os meus antepassados, e todos são importantes, todos possuem seu valor até chegar em mim. Então, se você não honrar pai e mãe, a bênção não vem. Tá entendendo? Se eu não entendo o princípio de todos fazem parte para que eu seja abençoado, todos fazem parte para que eu seja abençoado, todos possuem o seu valor para que eu seja abençoado, e que existe uma hierarquia para ela chegar em mim, a bênção de Deus não chega. E aí fala que a misericórdia de Deus alcança 1000 gerações, mas o mal dos pais visita até a terceira e quarta geração. Ela visita no sentido que eu vou ter que lutar contra esse mal. Não é que é pré-determinado, não, porque o seu pai foi bêbado, você vai ser bêbado. Não. A maldade dos pais visita até a terceira e quarta geração. Como os nossos pais não venceram, como os nossos pais não foram fiéis, a maldição vem visitando. E se eu não busco Deus, eu caio na maldição. Vamos para mais um texto. Agora vamos pegar Gênesis 15, 16. E tu irás a teus pais em paz,
em boa velhice será sepultado, e a quarta geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. Aqui é um texto em que Deus está falando com Abraão. Abraão levanta um altar, faz um sacrifício, ele está triste, ele está cansado, ele está desanimado, ele perdeu a fé. Sabe aquele dia, então ele está assim. Aí ele começa a questionar Deus, Deus se apresenta, Deus começa a falar com ele, Deus fala, para você ter resposta, levanta um altar, porque eu vou falar com você. Ele levanta um altar, Deus coloca um sono profundo, e no sono profundo Deus começa a revelar, e fala, olha, eu te chamei, eu falei que de você vai sair reis e rainhas, que você será pai de multidões e de nações. Você quer um filho, mas eu te darei povos. Você será pai de nações, de povos e nações. E ele fala, Deus começa a revelar o futuro. Deus começa a falar, olha, você está preocupado porque as coisas não acontecem, você não sabe se vai acontecer. Deus começa a falar tudo o que vai acontecer. E Deus fala, ó, 400 anos, depois de 400 anos, os seus filhos serão levados cativos. E depois do cativeiro, eles se tornarão proprietários dessa terra. E fala, olha, porque a maldade dos amorreus não está ainda cheia. Deus, depois do dilúvio, colocou um povo na terra prometida. E esse povo que foi colocado na terra prometida tinha uma aliança com o Senhor por intermédio do arco-íris, ou do arco de Deus, porque íris é um deus, é uma deusa. Então não é arco-íris, é arco de Deus. Não é de íris. Porque íris é uma deusa, íris é um demônio. Então não fale arco-íris, porque não é de íris. O arco é de Deus, foi dado por Deus a Noé e a humanidade em um pacto. E aí Noé sai da arca e Deus aceita o altar, o sacrifício, faz uma aliança com Noé, a sua família, e Deus coloca os descendentes de Noé de Canaã, em Canaã, na terra prometida, e eles estão lá na terra prometida, só que há uma aliança. E qual é o problema? Eles quebraram a aliança, eles deixaram de adorar a Deus, o Deus Altíssimo, que os livrou da morte, que os livrou do dilúvio, e começam a adorar outros deuses. E aí Deus dá tempo. Olha o tempo que Deus dá para eles se arrependerem. 400 anos para que um povo se arrependa do seu mau caminho, para que se arrependa de terem filhos bastardos, para que se arrependa de ter filhos bastardos fora do casamento, para que se arrependa de terem imagens e adorarem outros deuses, de serem infiéis. Dá 400 anos, e aí depois de 400 anos Deus diz, não, vocês quebraram a aliança, então saiam da minha terra. Eu dei porque nós tínhamos uma aliança, porque nós casamos, mas vocês quebraram a aliança e eu vou tirar vocês da terra. E eu vou colocar um povo que tem aliança comigo, e vai colocar os descendentes de Abraão ali. Mas Deus fala para Abraão o que vai acontecer depois de Abraão, Isaac, Jacó, José no Egito, e depois de 400 anos com Moisés, que aquela terra seria deles. A quarta geração vai voltar para cá. A quarta geração pode voltar para cá. Gênesis 25, versículo 3. E o Senhor lhe disse, 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das suas entranhas, e um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. Aqui, Abraão, filho de Abraão, Isaac, a mulher de Isaac está grávida. Um casamento legal, um casamento legítimo, abençoado pelos pais, abençoado pela comunidade, abençoado por Deus. Ela está grávida, e ela começa a sentir um desconforto. Estamos aqui, vamos começar a falar de tradição agora. Começa a ter um desconforto. E ela vai orar a Deus. Deus, o que está acontecendo comigo? O que está acontecendo comigo? Porque uma gravidez normal já é difícil, né? Normal, né? Já é difícil. Agora imagine uma gravidez de gêmeos. E ela não sabe, não tem tomografia, né? E ela começa a gerar a criança e começa a sentir, tá difícil, tá pesado, tá muito grande, há um incômodo. E ela diz, o Senhor diz para ela pergunta, Senhor, o que está acontecendo comigo? O que está acontecendo aqui dentro? Eu não consigo ver. Mas o Deus que forma os ossos, que forma a carne, que forma, que gera, que faz nascer, Ele sabe. E ela vai perguntar para o Deus Altíssimo. E ela pergunta, e aí o Senhor responde. E o Senhor lhe disse, 2 nações há no seu ventre. O Senhor poderia falar, tem 2 crianças. Não, o Senhor diz, são filhos de Abraão. Cada um deles será um povo, uma nação. Então o Senhor já diz, e Ele não fala o começo, Ele fala o final,
são dois povos. Duas nações há no seu ventre, e dois povos se dividirão das suas entranhas. Você tem dois filhos, dois povos sairão das suas entranhas. E um povo será mais forte do que o outro. Então um povo será mais forte do que o outro, normal. Sempre tem um que é maior e outro que é menor. Existe uma hierarquia natural e espiritual. Um será maior e o outro será menor. Um será mais forte, o outro mais fraco. E um povo será mais forte do que o outro povo. E o maior servirá ao menor. Ou seja, o Senhor diz, olha, existe uma ordem natural. O filho que nasce primeiro é maior, é mais forte. E o filho que nasce segundo, ele é menor, ele é mais fraco. E o Senhor está dizendo, olha, eu vou inverter isso. O menor será o maior. E o mais forte servirá o menor. O maior servirá ao menor. É o que acontece com Esaú e Jacó. Abraão, Isaac, era para ser Esaú, mas foi Abraão, Isaac e Jacó. Jacó tem 12 filhos e uma filha. Dentre esses filhos tem José, que foi para o Egito. Eu esqueci de colocar o texto aqui, mas depois eu coloco no esboço e compartilho no Facebook. Mas sabe o que sabe o que fala depois de José? Porque José vai para o Egito. Ele é vendido pelos irmãos, de escravo a governador. Os irmãos lançam ele no fundo do poço, vendem ele como escravo, ele vai para a casa de Potifar. De Potifar, ele vai para a masmorra, ele é preso, acusado de tentativa de estupro. E aí depois o rei Faraó chama para desvendar um sonho. Ele desvenda o sonho, mais importante do que saber qual era o significado do sonho, ele sabe o que fazer depois, ele tem sabedoria e inteligência administrativa, ele diz, olha, o sonho significa isso, e faz isso, isso e isso. E aí Faraó diz, então você vai fazer isso. E aí ele se torna governador do Egito, a maior autoridade depois de Faraó. E aí ele governa 7 anos de fartura, 7 anos de fome, ele entra para a história, todo mundo conhece a sua história, mas sabe o que a palavra diz? Que a geração seguinte, que o Faraó seguinte, depois que José morre e Faraó morre, os filhos de José continuam, a próxima geração, uma geração seguinte, Faraó morre. Faraó seguinte, o filho de Faraó, diz que eles não sabiam nada sobre José. Uma geração após... Olha, José foi a pessoa mais importante da história antiga. Se tornou governador. Salvou o Egito e salvou a humanidade da fome. Fala para mim se ele não foi importante. José do Egito, de escravo a governador. Ele sai do fundo do poço para se tornar governador. Se torna uma das pessoas mais importantes e mais conhecidas da antiguidade. Pelo contexto histórico e bíblico. Ele salva o Egito da crise. E ele salva a humanidade da fome. A geração seguinte, José, não sei. Os seus filhos já não se lembravam mais dele. O povo já não sabia mais quem era José. O faraó, o próximo faraó já não sabia mais quem era José. Já tinha esquecido aquela história. A maior crise da humanidade. A maior crise da humanidade. A maior crise da humanidade. O pior período da humanidade. 7 anos de fome. 7 anos de fartura. 7 anos de fome. Um momento extremamente importante e delicado para a humanidade. Mas a próxima geração já não sabia mais. Já não sabia mais o que era ter fartura. Já não sabia mais o que era passar por necessidade. Os momentos bons e ruins. Não aprenderam nada. Os filhos de José, o povo de Deus, o Egito e o mundo não aprendeu nada. De uma geração para outra. Se esqueceram de José. Se esqueceram do ensinamento. E aí, nem os filhos e nem Faraó se lembravam. Sabe o que acontece por causa disso? Escravidão. 400 anos de escravidão, porque eles já não sabiam quem era o seu pai. Sabe, quando os irmãos se encontram com José lá no Egito e vai ter o concerto, José diz, eu sei, Deus me enviou aqui primeiro. Deus me enviou aqui primeiro para poupar a vida de todos, para salvar todos da fome. E ele diz, eu fui enviado para o Egito por Deus. Deus me enviou ao Egito para ser pai de Faraó. Pai de Faraó. Faraó esqueceu quem era o seu pai. A próxima geração já não sabia quem era o seu pai.
E aí, porque não sabiam o valor de que todos pertencem, tiraram José da história. Tiraram José da história. José não pertencia mais à história. José já não tinha mais o seu valor. Quebraram o princípio de hierarquia. E aí vem escravidão. Pastor, por que meus filhos estão escravos? Por que o meu esposo é escravo? Pastor, por que eu sou escravo? Por que nós somos escravos? Porque nós estamos à beira da escravidão. Somos um país à beira de uma guerra civil e somos um país à beira da escravidão. Ou você não consegue ver isso? Porque nós não entendemos o princípio da genealogia. Depois de 400 anos, Deus fala sobre genealogia. Deus fala sobre 14 gerações. 14, 14, 14 e 14. Deus fala sobre 10 gerações. Deus fala sobre 3 e 4 gerações. Deus fala sobre a geração seguinte. Você está entendendo? Vai absorvendo com isso, porque a verdade vai libertar. A oração forte é importante. O louvor é importante. Mas é a verdade. É o verbo, a verdade revelada que liberta. Você está sendo liberto. Comece a pegar essa verdade e praticar na sua vida. E aí continua, Gênesis 25, que a gente começa a falar do quê? Abraão, Isaac e Jacó. Estamos falando sobre tradição. E depois saiu, em Gênesis 25, 26, e depois saiu o seu irmão agarrado a sua mão ao seu calcanhar de Esaú. Por isso se chamou o seu nome Jacó. E era Isaac da idade de 60 anos quando o gerou. Aqui está falando do nascimento. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Esaú e Jacó. Aí nós falamos sobre a inversão. Só que na hora do nascimento, diz que Esaú nasceu primeiro. E Jacó nasceu agarrado no seu calcanhar. E aí Jacó significa agarrado. Mas aí, preste atenção no que eu vou falar agora, que é muito importante. Principalmente para as mulheres. Porque Abraão, Isaac e Jacó, eles têm um conceito muito importante. Não se casarem com aquele povo que Deus falou que ia tirar da terra prometida. Porque aquele povo seria tirado da terra prometida e seria destruído. Então eles tinham a preocupação de não se casarem com aqueles povos. De que os seus filhos não se casassem com aqueles povos. Então, eles vão e se casam com algumas mulheres que não faziam parte daqueles povos. E assim foi Abraão, e assim foi Isaac, e assim foi Jacó. Só que Esaú casou com as mulheres que faziam parte daquele povo. Isso entristeceu o coração dos pais, quebrou um princípio de honra. Porque desobedeceu a Deus, desobedeceu os pais. Ele casou com as mulheres que faziam parte daquele povo que seria destruído. Está aí o princípio de perder a bênção da primogenitura. Jacó compra a bênção da primogenitura. O irmão quer matá-lo. E ele foge para a casa dos pais dos seus pais. Os irmãos dos seus pais. Os irmãos da sua mãe. E lá ele encontra Labão. E aí você que conhece a história sabe que a família ali, né, deles, era muito complicada. Eles são negociadores, negocia, trapaceia, leva vantagem. Fala que a palavra diz que Labão mudou o salário de Jacó 10 vezes. 10 vezes. Então havia muita competição, havia muito puxa-tapete. Ah, nós concordamos disso, mas agora, a partir de agora, vai ser assim. Tudo mudava, sabe? Sabe aquela pessoa que manipula, aquele 171, sabe? Então tinha muito isso. E as mulheres trouxeram essa cultura. Me fala uma coisa, uma criança, presta muita atenção agora, desculpa, agora vamos pensar. Uma criança nasce a primeira criança, Esaú, nasce a segunda criança segurando o calcanhar, a criança nasce com o olhinho fechado, agarrada ali, ó, não sabe se está segurando o cordão umbilical, se está segurando a mão da mãe, nasce ali, aí a mãe e o pai olham e diz, olha, Jacó nasceu agarrado, e aí a cultura e a tradição vai sendo infiltrada nos filhos. E aí, de Jacó, que significa agarrado, se torna trapaceiro. Por que Jacó se torna trapaceiro? Porque desde o nascimento dele já nasceu dentro de um misticismo. Já nasceu dentro de uma tradição. Olha, ele já nasceu agarrado, querendo puxar o irmão para trás. Ele já nasceu agarrado, querendo puxar o tapete. Sabe, Jacó, ele nasce dentro de uma cultura.
O nome dele não significa trapaceiro, mas a cultura e a tradição das mulheres e da família significa o quê? Trapaceiro. Eu tenho que levar vantagem. Jacó não nasceu trapaceiro. Ele não é trapaceiro. O seu nome não significa trapaceiro. Mas a cultura da mãe, da onde a mãe veio, irmão de Labão, é de trapacear. Tá entendendo? E aí, não é a bênção que está influenciando a vida de Jacó, mas é a cultura dos pais, a cultura que a mãe trouxe, a cultura dos antepassados que está influenciando a vida de Jacó. Tanto é que a mãe fala, olha, vamos fazer um negócio aí para você comprar a bênção, para você ter seu primogênito, porque Deus falou isso, sabe? Aí pega até porque o profeta falou, então vamos comprar a primogenitura, vamos enganar seu pai, vamos mentir seu pai, vamos colocar. Você está vendo que pega a palavra de Deus, a revelação de Deus, com a cultura, com a tradição e começa a influenciar a formação dos filhos. Deixa eu te perguntar, qual é a cultura, qual é a tradição que está afetando a educação dos seus filhos? Ah, lá todo mundo é trapaceiro, então meu filho vai ser trapaceiro. Ah, não, mas a gente faz isso. Não, isso vai acontecer. Todo mundo é viciado. Então uma cultura, as pessoas falam, pastor, fazer uma oração forte para quebrar a maldição. Às vezes não precisa de uma oração forte para quebrar a maldição hereditária. Às vezes precisa de um ensinamento forte, de verdade, para quebrar um mau caráter hereditário. Deixa eu respirar para me acalmar. Porque tem muita gente que vem procurar, pastor, eu preciso de uma oração forte para deixar de ser prostituto. Pastor, eu preciso de uma oração forte para deixar de ser um bêbado, um viciado. Pastor, eu preciso de uma oração forte porque eu queria tanto ser uma mulher virtuosa, mas eu sou tão trapaceira, pastor, tão trapaceira. Eu sou tão 171. Não precisa de oração forte. Precisa de uma verdade que transforma o caráter. Não é uma oração forte para quebrar a maldição hereditária. É uma verdade absoluta de Deus, um princípio que muda uma cultura, que quebra uma cultura. Tá entendendo? Porque tem muita gente bêbado que se orar sai o Zé Pilintra. Mas tem muita gente bêbada que precisa ouvir a verdade. Ouvir a verdade. Para deixar de ser cara de pau. Para deixar de ser mentiroso. Para parar de enganar os outros. Precisa ouvir uma verdade de Deus. Para quebrar uma maldição cultural. Pastor, todo mundo na minha casa grávida. Às vezes falta você ensinar. Ensinar suas filhas a ter vergonha na cara. Às vezes falta ensinar, filha, fecha as pernas. Não precisa de uma oração não, precisa de uns tapas. Precisa de umas verdades. Às vezes não é uma oração forte. Às vezes é um confronto forte. Nós vemos Abraão indo para um culto de libertação para quebrar as maldições hereditárias de idolatria. Nós vemos Isaac, nós vemos Jacó, José indo num culto forte para quebrar a maldição hereditária. Não, precisa de um caráter forte para quebrar a maldição hereditária. Precisa de uma verdade que liberta. Eu não sou contra culto de libertação não, já fiz muito, já passei por muitos, preciso de muitos. Mas o que liberta é a verdade, não é a oração forte. A oração forte ajuda a libertar. A oração forte expulsa demônios para que você seja liberto. Mas o que liberta é a verdade. Desculpa aqui, às vezes eu me empolgo, tá, gente? Desculpa aqui. As pessoas falam, pastor, eu tenho medo de você. Você devia ter medo do diabo. Porque eu quero te ajudar, eu quero te ensinar. Eu quero que você seja uma bênção, um abençoador. Mas vamos continuar aqui. E aí, Gênesis 32, do 27 ao 29. Ele disse-lhe, qual é o teu nome? Porque Jacó, a questão não é o nome de Jacó, é o caráter de Jacó. E aqui nesse momento ele vai ter um encontro. Ele disse-lhe, qual é o teu nome? E ele disse, Jacó. Jacó significa o quê? Agarrado. 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 Tanto é que ele agarrou o anjo. Ele cumpriu o nome dele. Ele cumpriu o propósito do nome dele. Ele nasceu agarrado, irmão. É Jacó, nasceu agarrado. Ele se agarra ao anjo do Senhor. Ele se agarra ao Senhor até ser abençoado. Ele não enganou o anjo. Então,
A questão não é o nome, é o caráter. Ele disse, qual é o teu nome? E ele disse, Jacó. Então disse, não te chamarás mais Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus. Ele lutou como príncipe, não como um trapaceiro. Tem gente que vai para a igreja e vai orar como um trapaceiro, fazer negócio. Não te chamarás mais Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. E Jacó lhe perguntou, ele disse, dá-me, peço-te a saber o teu nome. E disse, por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Deus mudou o nome de Jacó para Israel. Por quê? Porque ele é trapaceiro? Não, porque ele lutou como um príncipe com Deus e com os homens. E quando ele luta, ele vence. Nós vencemos quando lutamos com as armas certas, não como trapaceiros. E aí Deus pergunta, qual é o seu nome? Agarrado. Então, porque você é um agarrado, porque você se agarrou, porque você não me solta, eu te abençoarei. E o seu nome agora é príncipe, não é mais agarrado. Nunca foi trapaceiro, o caráter era de trapaceiro, mas o nome significa agarrado. E porque você agarrou o Senhor, agora é um príncipe. E ele falou, mas qual é o seu nome? Deus muda o nome de Abraão, muda o nome de Sara. Deus muda o nome de Jacó. Deus muda o nome de muitas pessoas na Bíblia. Deus muda o nome de pessoas, porque o nome significa caráter. A mãe está gerando lá e começa a chutar. Vai ser o Neymar. Se mexe na barriga da mãe, mexe pra cá, mexe pra lá, né? E é uma menina, não sei o que. Vai ser Shakira, vai ser Ivete Sangalo. Por quê? Porque nós damos conforme a situação. Então nós temos que saber que Deus muda o nome. Deus muda o caráter. Nome significa caráter. Muitas vezes recebemos um nome, mas fomos pelo caminho errado. Recebemos um nome, mas o nosso caráter foi deformado por causa de uma família doente, por causa de uma tradição doente. Então Deus dá um nome, Deus muda o nome, Deus transforma o caráter. Interessante que Jacó pergunta, e qual é o seu nome? O seu nome é Eu Sou? É Deus Altíssimo? É Deus de Israel? É Pai? Preste muita atenção agora nessa revelação. Jesus ele vai para o deserto, 40 dias no deserto, e ele vai ter sede. Mas antes dele ir para o deserto, ele se batiza, os céus se abrem, o Espírito Santo vem como uma pomba e se ouve uma voz. Este é o meu filho. Este é o meu filho. Ele pertence à minha família. Todos têm valor. Todos têm o seu lugar. Todos vão cumprir uma missão. Sabe o que fez Jesus vencer no deserto? Não foi, entre aspas, a palavra. Foi com a palavra que ele venceu as tentações. Mas o que fez ele ser vencedor foi ser filho. É o filho que vence. É o filho de Deus que vence. Porque o filho da mentira, o filho de Satanás é perdedor, é derrotado. Então Jesus venceu com a palavra. Mas para ele ser vencedor, para ele ser mais do que vencedor, ele venceu com essa palavra. É filho. Você é filho. O filho vence. E o filho vence com a palavra. Estão entendendo? A importância da família. Estão entendendo a importância da geração e da árvore genealógica? Tem 14 gerações, mais 14 gerações, mais 14 gerações. É importante. Você saber o nome dos seus pais, dos seus avós, conhecer a sua história, criar uma história, ter raiz, ter base, ser uma árvore, fazer parte de uma árvore. É importante. Mas ser filho de Deus é o mais importante. Jesus venceu, não só porque tinha a sua genealogia, que é importante, porque ele sabia 14 gerações, mais 14 gerações, mais 14 gerações, mais 14 gerações, mas é porque ele sabia que ele era filho de Deus, filho de Abraão, filho de Davi, filho de Abraão, filho de Deus. Está entendendo a diferença?
E aí ele pergunta o nome, porque Deus muda o nome das pessoas, mas o nome de Deus também muda. Por quê? Porque Deus muda o seu caráter? Não, é porque Deus tem muitas facetas. Você conhece o Deus que cura, o Jeová Rafá? Você conhece o Jeová Nissi, a nossa bandeira? O Deus que nos dá conquista, vitória? Você conhece o Deus Filho? O Deus Pai? Então, são as facetas. Deus é um só. E Ele é um só, mas os seus nomes revelam o seu caráter. O caráter de Pai, o caráter de Senhor, o caráter de Senhor da guerra, o caráter de vitória, de cura, de libertação. Então os nomes do Senhor revelam o seu caráter. Não é que o caráter de Deus muda. Antes ele era um, agora ele é o não. Deus sempre foi o mesmo. Ele sempre foi, ele é e sempre será o mesmo. Ele não muda, mas o seu nome, os seus nomes revelam o seu caráter. Vamos mais um pouco à frente. Agora vamos para o final. 1 Crônicas 4, 9 ao 10. E foi Jabes mais ilustre do que os seus irmãos, e a sua mãe deu-lhe o nome de Jabes, dizendo: porquanto com dores o dei à luz, porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: se me abençoares muitíssimo, e meus termos ampliares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja afligido, o Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Jabes pediu quatro coisas. Nós vamos terminar com essas 4 coisas. Porque o nome de Jabes significa dores. Filho da dor. Ele já nasceu com muita dor, dando muita dor para sua mãe, dando muita dor para sua mãe. Sabe aqueles filhos que nascem com dor, que é difícil de nascer, aquele filho que gera muito problema? Então Jabes significa dores. O filho das minhas dores, o filho que dá dor, o filho que dá dor de cabeça. E ele nasce já assim. Ele nasce dando dor. O seu nome significa que ele é dor, que ele dá dor. Imagina, acordou. O que me dá dor acordou. Você que me dá dores, vai para a escola na bênção. Imagine, cada vez que chama Jabes, diz: aquele que me dá dor, aquele que me dá dor de cabeça, aquele que me aflige. Pensou? Você nasce debaixo dessa palavra. Você cresce debaixo dessa palavra. Quem é que consegue ser abençoado debaixo de uma palavra de maldição, de dor? Jesus levou a nossa dor. Jesus muda o caráter. Jesus nos liberta. Jesus nos cura. Ele levou a nossa dor. Ele levou a nossa enfermidade. Ele muda o nosso caráter. Ele nos salva. Ele nos dá vitória. Ele pede 4 coisas. Ele pede 4 coisas. Se me abençoares muitíssimo e meus termos ampliares, a tua mão for comigo e fizeres que do mal não seja afligido. Jabes ora, Deus concede. Nunca mais se ouve de Jabes, nem no Antigo nem no Novo Testamento. Mas Jabes teve o nome mudado, o caráter mudado e a vida mudada, porque Deus concedeu a ele essas 4 coisas. Deus tirou a dor, Deus tirou a dor, mas Deus não mudou o nome. Ele continuava com o mesmo nome. Você, Jabes, você que é o filho da minha dor, mas que Deus abençoou. Às vezes Deus muda o nome, às vezes não. Mas Deus muda o caráter, Deus muda a história, Deus muda. Sabe, em Apocalipse 2,17, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito. Deus vai te dar um novo nome naquele grande dia, no dia do julgamento. Deus vai te dar o de comer e te dará uma pedra branca, e nessa pedra branca tem um novo nome para você viver na eternidade. No final, porque Deus mudou o nome de Abraão, mudou o nome de Jacó, por que não mudou o nome de Isaac? Por que não mudou o nome desse? Por que Deus não muda o meu nome? No final, Deus vai mudar o nome de todo mundo, tá entendendo? Você vai receber um novo nome para a eternidade. E aí em Apocalipse, no capítulo seguinte, capítulo 3:12, e quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá do templo de Deus, da eternidade. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Hoje é uma discussão, é Jesus, é Jeová, é Rafá, é tantos nomes para Jesus. Cada nome revela uma face. Aquele que foi curado conhece o Jesus que cura.
Aquele que foi prosperado conhece o dono do ouro e da prata. Aquele que foi liberto conhece o Deus que liberta. Então temos que conhecer, a nossa história vai nos fazendo conhecer Deus. E cada faceta de Deus tem um nome. Mas diz aqui, ó, e também o meu novo nome. Em Apocalipse diz que até Jesus vai revelar o seu novo nome. Eu quero terminar colocando uma música. E eu quero que você ouça esse louvor. Coloque a mão sobre o seu coração. E que você seja abençoado. Eu não conheço os seus pais. Eu não conheço a sua árvore genealógica. Eu não sei qual é a cultura que você está e qual é a tradição dos seus pais. Mas com certeza, isso eu tenho certeza. Como eu disse, eu não conheço você, eu não conheço os seus pais, eu não conheço os seus antepassados, nem você. Eu não conheço a cultura que você está, se é uma cultura de vício, se é uma cultura de prostituição, se é uma cultura de mentira, de trapaça. Eu não conheço você, eu não conheço os seus pais, eu não conheço os seus antepassados, eu não sei em que cultura, em que tradição você tem vivido. Mas eu conheço o Deus que muda nomes. Eu conheço o Deus que transforma vidas. Eu conheço o Deus que liberta, que cura, que abençoa. Eu conheço o Deus que salva. Eu conheço o Deus que nos leva ao Pai. E com certeza, agora eu disse, tudo isso eu não sei, mas isso eu sei. Tem uma área da sua vida que está doendo. Tem uma área da sua vida que dói. Tem uma área da sua vida que aflige, que sangra. Que todo mundo olha e diz, olha lá a dor. Não sei se é a saúde. Eu não sei se é familiar. Eu não sei se é financeiro. Eu não sei o que é. Mas eu sei que como em mim há uma área que dói, eu sei que em você também há uma área que dói. Há uma área que todo mundo olha e diz, que pena. E eu quero colocar essa música de Jabes, a oração de Jabes, da Alda Célia, e que você faça essa oração. Que você peça essas 4 coisas ao Senhor. Que Deus mude essa situação. Que Deus mude o caráter. Que Deus mude essa área da sua vida. Vamos fazer isso juntos. Vamos adorar ao Senhor. Obrigado, Senhor. Ouve, Senhor. Faça desse louvor a sua oração. Adore ao Senhor. Tire essa dor, Senhor. Senhor, meu coração está sangrando. Senhor, eu quero viver a sua palavra. Eu quero viver a sua palavra na minha vida e na minha família. Senhor, eu quero ver a minha geração debaixo da tua bênção. Senhor, abençoa, Senhor. Abençoa os meus pais. Senhor, perdoa os meus pecados. Perdoa o pecado dos meus pais. Perdoa o pecado dos meus antepassados, meu Pai, a iniquidade.